Fala pessoal, estamos aí de volta para a continuação aí da lei do mandado de injunção. A gente viu no vídeo anterior que é muito mais simples, né, dentro daquela nossa metodologia de sempre estudar uma lei a partir das questões cobradas. Então por isso que é importante a gente ver diferentes provas. Por quê? Porque as provas distintas podem cobrar artigos diferentes e a gente consegue fazer a conexão. Eu acho que é muito mais fácil de fazer essa conexão cerebral quando a gente lembra da questão cobrada numa respectiva prova sobre um artigo específico da legislação que a gente está estudando. Então eu acho muito mais difícil estudar legislação pegando aí o VADMEC. Eu vejo muitas pessoas aí na internet falar, você pega o VADMEC com risca, faz assim, aí você vê que fica azul, amarelo, verde o VADMEC. Eu não entendo como aquilo ali pode fixar melhor a nossa percepção a respeito da legislação, pode fixar melhor o nosso estudo para concurso quando a legislação é muito cobrada. Eu acho bem mais simples quando você lembra que uma questão daquele tipo foi cobrada numa prova anterior. Então você está lá fazendo a sua prova, aí cai mandado de junção, aí você lembra, pô, esse mandado de junção foi cobrado no TRF2, foi cobrado no TJ Acre, foi cobrado na Pauliprev. Então seu cérebro já vai começar a pensar nas questões. E com isso fica muito mais fácil de você resolver futuramente questões de prova onde é cobrada a legislação. E isso acontece 70% do tempo da prova, né? A legislação é um tema muito cobrado em provas, muito porque não tem como questionar a legislação, né? Se o examinador está te cobrando lá a legislação, você não tem como questionar. Ah, mas aquele foi uma maldade, ele colocou um ex-tunc em vez do ex-nunc. Ou tinha um salvo aqui e ele não colocou essa ressalva na prova. Bom, isso aí você não pode questionar numa prova. Jurisprudência você sempre pode... Jurisprudência não, né? A doutrina você sempre pode questionar na prova. Usou a teoria de, sei lá, José Afonso, ou usou Alexandre de Moraes. Então, isso pode ser sempre questionado numa prova. Agora, a legislação, a lei seca fica difícil, né? Então, continuando aqui na nossa aula anterior, a gente parou lá. Se você está meio perdido nesse vídeo, volte lá na nossa aula anterior, que a gente parou lá no artigo 8º da Lei do Mandado de Junção, Lei 13.300. Para quem não conhece, meu nome é Filipe Luz, eu sou juiz federal no âmbito da primeira região e também fui auditor fiscal do trabalho e professor aí de física no Rio de Janeiro. Continuamos aí, a gente viu que o artigo 8º falava lá que, reconhecido o estado de mora, será deferida a injunção para determinar o prazo razoável. Caso esse prazo não fosse estabelecido, o juiz ia estabelecer as condições em que se dará o exercício desses direitos. Aí a gente falou que a teoria adotada pela lei do mandado de injunção foi a teoria concretista intermediária. Esse tema é muito cobrado também em provas, inclusive lá na PC Minas Gerais. Por isso que eu falo que estudar por questões você acaba lembrando. Então você vê aí na PC Minas Gerais caiu aí essa teoria, né? Se era com teoria concretista geral, a gente viu que inicialmente o STF adotava a teoria concretista geral e a lei do mandado de junção utilizou a teoria concretista intermediária, determinando inicialmente que o Estado lá, que o impetrado suprisse a mora legislativa, tá bom? Então a gente corrigiu esse artigo aqui, essa questão de juiz de direito da VUNESP, do TJ Acre, e agora a gente vai entrar efetivamente na nossa aula. O artigo 9º vai falar que a decisão lá do mandado de junção, que a gente viu no artigo anterior, terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Então, o artigo 9º fala que a decisão terá eficácia subjetiva e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Olha aí como foi cobrado isso pela VUNESP, agora na prova da Pauliprev Procurador. A decisão terá eficácia objetiva? Opa, aqui o examinador quis pegar a gente, né? Porque a decisão terá eficácia subjetiva, então não é objetiva. Então, por isso, esse item já está incorreto. E o resto ele reproduziu igualmente, né? Produzirá efeitos... Ah, não, errou aqui também. Produzirá efeitos mesmo após o advento? Não, produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Parágrafo 1º do artigo 9º. Poderá, no entanto, né? Não tenho no entanto, é a minha parte, né? Poderá ser conferida
eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Então, poderá a eficácia é subjetiva, mas poderá ser dada eficácia ultra partes ou erga omnes quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito. Aí, a prova da VUNESP, TJ Acre, juiz do direito. Como é que cobrou? A decisão proferida no mandado de junção terá eficácia subjetiva limitada às partes. Ok, o caput do artigo 9º fala isso. Mas ganhará eficácia ultra partes ou erga omnes se não cumprida no prazo estabelecido? Não, não fala isso. Fala que quando for inerente ao próprio direito, né, ela pode ser dada a eficácia ultra partes ou erga omnes. Então, por isso, esse item está incorreto. Olha aqui, IBGP Câmara de Perdizes agora. No mandado de junção individual, a decisão terá eficácia subjetiva, limitada às partes. Ok. E produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora, artigo 9º. Podendo, todavia, ser conferida a eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade, da prerrogativa objeto da impetração. Corretíssimo, né? Reproduz o artigo 9º e o parágrafo 1º aí do artigo 9º também. Então, questão correta. E agora já vai lembrar mais uma questão que foi cobrada esse artigo 9º. O artigo 9º, o 10, né, o 11, são muito cobrados em prova quando o tema é mandado de junção. OAB também, né? Vamos para o parágrafo 2º agora. Transitada em julgada a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Muito poder ao relator, não é isso? Então, como foi cobrado isso na prova da IBGP, banca, né? Câmara de Perdizes, Minas Gerais, advogado. Transitada em julgado a decisão proferida do mandado de injunção individual, porque esse artigo trata do mandado de injunção individual, né? Depois a gente vai ver o mandado de injunção coletivo, mas transitada em julgado a decisão proferida no mandado de injunção individual, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão do relator, né? Então, corretíssimo também. Ok? Parágrafo 3º. O indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. Então, ó, foi indeferido o pedido por insuficiência de prova. Isso não impede a renovação fundada em outros elementos probatórios. VUNESP, mais uma vez, Paulo Preve, procurador, 2018. O indeferimento do pedido por insuficiência de prova impede a renovação da impetração? Está errado, né? Porque se tiver outros elementos probatórios, ele pode ser renovado, né? Em juízo. Ok? Artigo 10 agora. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista a pedido de qualquer interessado quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. VUNESP, TJ Acre. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista a pedido do interessado se sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. Correto, né? Então, esse item está correto. Não é a redação literal, mas a gente tira a mesma ideia, né? Então, por isso que o item está correto. VUNESP, Paulo Preve, sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista a pedido de qualquer interessado quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. Também idêntica, né? Então foi cobrado lá em 2018 na prova de procurador Paulo Preve, do VUNESP, e a VUNESP cobrou, ficou sem criatividade, cobrou o mesmo artigo na prova de juiz de direito substituto em 2019, do Acre, né? Beleza, parágrafo único. A ação de revisão observará no que couber o procedimento desta lei. Não é um artigo muito importante, né? Não vai ser cobrado em prova um parágrafo, né? Uma redação desse tipo. Artigo 11. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc. Então você tem que prestar atenção, porque eles vão querer te pegar nisso, né? Em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada, nova, né, lhes for favorável. Então, ex nunc, salvo
se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável, né? Ok? Então, vamos lá. IBGP, Câmara de Perdizes, advogado. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex tunc. Não, é ex nunc, né? Então, por isso, isso aqui já está errado. A gente já pode colocar e partir para outra, né? A gente não precisa nem ler o resto da questão. TRF, segunda região, Juiz Federal 2018, ó. Em sede de mandado de junção individual, a superveniência de lei regulamentadora, após ter sido regulamentada a mora, somente afetará a situação do autor se a aplicação da norma editada lhe for mais favorável. Correto, né? Não vai ter eficácias ex nunc, salvo se vai afetar a situação do autor se a aplicação da norma editada lhe for mais favorável. Ok, senão vai ter efeitos lá ex nunc, né? Não vai afetar a situação do autor. Um pouco modificada, mas esse item reproduz aí o artigo 11 da Lei do Mandado de Junção. Cobrado também aqui na Pauliprev Vunesp, ó, a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex tunc, mais uma vez errado, tá? Tu já passa lá para a próxima questão. Você percebe que não tem muita complexidade, né, na hora que eles cobram a legislação. Então, por isso que você não precisa ficar lendo. Eu sempre falo isso, vou ler 3 artigos sobre mandado de junção, vou ler um texto maravilhoso que postaram de 25 páginas sobre mandado de junção. Aí tu já esqueceu a legislação quando tu leu esse artigo maravilhoso de 25 páginas, né? É uma coisa mais simples. Eu sempre falo o seguinte, o simples funciona no concurso público. Você só perde o concurso, né? Só é reprovado porque você pensa que é mais complexo do que ele realmente é. Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução do mérito. Então, estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução do mérito. Foi editada, estava lá o processo rolando, então a impetração fica prejudicada, né? Porque esse processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Vunesp Pauliprev cobrou. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto com resolução de mérito. Aí, ó, com resolução de mérito, não é sem resolução de mérito. O simples funciona, ok? Vamos lá, artigo 12, agora mandado de junção coletivo, tá bom? O mandado de junção coletivo pode ser promovido. Quem tem legitimidade para impetrar mandado de junção coletivo? Olha aí, Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Então, Ministério Público. 2. Partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Partido político com representação no Congresso Nacional. 3. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte dos membros, tá bom? Então é totalidade ou parte dos membros, igual lá o mandado de segurança coletivo dos membros ou associados na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto, igual no mandado de segurança coletivo, autorização especial, aqui no caso de substituição processual, não é isso? A gente vê isso lá no processo civil, aqui no caso, é um caso de substituição processual, então é dispensada autorização especial para que ele entre com o mandado de junção coletivo, o sindicato, né? Ou entidade de classe ou associação. 4. Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, Defensoria Pública, organização sindical, entidade de classe ou associação, partido político e Ministério Público.
Parágrafo único do artigo 12. Os direitos e as liberdades e as prerrogativas protegidas por mandados de injunção coletivos são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas, direitos difusos, né? Ou coletivos, né? Ou determinada por grupo, classe ou categoria. Então, os direitos e as liberdades, prerrogativas protegidas por mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. Tá bom? Vamos ver agora, é óbvio, né, que as provas vão cobrar legitimidade de mandado de injunção coletivo. Vamos aí, VUNESP, Câmara de São Joaquim, Procurador. Por não possuírem as características de associação, organização sindical ou entidade de classe, não podem ajuizar o mandado de injunção coletivo o Ministério Público e a Defensoria Pública. Erradíssimo, né? A gente viu que o artigo, na redação do artigo, expressa essa legitimidade ao Ministério Público e à Defensoria Pública. O mandado IADES agora, IGPREV, Pará 2018. O mandado de segurança, o mandado de injunção coletivo poderá ser promovido por qualquer cidadão? Não, aqui não é ação popular, a gente vai ver ainda a ação popular, né? Que o legitimado é o cidadão. O mandado de injunção coletivo não poderá ser promovido por qualquer cidadão. Ok? Mais uma vez errado. Aí, OAB, 30º exame 2019. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a periculosidade inerente ao ofício desempenhado pelos agentes penitenciários por tratar-se de atividade de risco. Contudo, ante a ausência de norma que regulamente a concessão de aposentadoria especial no Estado Alfa, os agentes penitenciários dessa unidade federativa encontram-se privadas da concessão do referido direito constitucional. Diante disso, assinale a opção que apresenta a medida judicial adequada a ser adotada pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado Alfa, organização sindical legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos há mais de um ano, em defesa da respectiva categoria profissional. Mandado de injunção coletivo, né? Ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo para sanar a falta da norma regulamentadora dispensada autorização especial. A gente acabou de ver isso, né? Então, o item já é correto, né? Mas vamos dar uma olhada no resto, né? Porque a gente também é sempre bom, né, a gente olhar, né, o resto dos itens. Ele não possui legitimidade ativa? Ó, não, né? Tá equivocado, né? Possui legitimidade ativa. Tá errado, né? Então, esse item está incorreto. Ele tem legitimidade para ingressar com mandado de injunção coletivo, cuja decisão poderá ter eficácia em outra parte, desde que apresente autorização especial. Não, a gente viu que é dispensada a autorização especial. Ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo, mas, uma vez reconhecida a mora legislativa, a decisão não pode estabelecer as condições em que se dará o exercício do direito à aposentadoria especial sob pena de ofensa à separação de poderes. Não, está lá no artigo 8º, inclusive, né? Falando que, a gente viu na aula passada, teoria concretista intermediária, é exatamente isso. A decisão pode estabelecer as condições em que se dará o exercício da aposentadoria especial, se não for suprida a mora, ok? Então, por isso, mais uma vez eu corroboro. Se eu estiver errado aí, depois vocês me corrijam, mas para mim é a letra A. Realmente, ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo e dispensar a autorização dos membros. Tá bom? Artigo 13, no mandado de injunção, agora a gente voltou para a lei, né? No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe, substituídos, como eu falei, né? Substituição processual, pelo impetrante, sem prejuízo lá dos parágrafo 1º e 2º do artigo 9º. Parágrafo único. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos mandados individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão um impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Então, olha, não induz litispendência em relação, o mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação ao mandado individual. Mas se o cara que está lá impetrou o mandado individual tiver ciência da impetração coletiva, ele só pode produzir em relação a ele os efeitos dessa coisa julgada lá no mandado coletivo se ele desistir da demanda individual no prazo de 30 dias.
tá bom? Então pode estender os efeitos lá do coletivo para ele, se ele desistir do mandado de injunção individual. Aí fica como opção para quem está lá com mandado de injunção individual, tá bom? Então vamos lá. Câmara de Perdizes e BGP. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante e não induzirá litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. É exatamente o artigo 13, parágrafo único, lá reunidos na mesma questão. Correta, então. Vamos lá. IADES, IGPREV, Pará 2018. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação às individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Corretíssimo também. Então, gente, acho que encerramos hoje por aí. Por quê? Tem mais 2 artigos, Felipe. Mas o artigo 14 vai falar o seguinte, aplica-se no que couber a lei lá do mandado de insegurança, né? E o outro, a lei entra em... essa lei foi publicada, né? Ela vai ser efetivada, né? A data de publicação, né? Então, não são artigos muito importantes para a gente aí, né? Esses aí são os artigos mais importantes aí da lei do mandado de injunção. Então, gente, dissecamos aí a lei do mandado de injunção, né? Fiquei feliz agora porque, mais uma vez, eu gosto muito de resolver questões. Eu sou viciado em resolução de questões de física, de matemática, de direito. Eu gosto muito de resolver questões. Então, se você gostou do vídeo aí, você deixa o seu like, assista o primeiro vídeo também. Se você gostou mais ainda, compartilhe aí esse vídeo para mais pessoas, se você entendeu, é importante também, né? Para os seus amigos e tudo mais, porque aí o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo importante, tá bom? Ficamos por aqui, um grande abraço e nos vemos aí nos próximos vídeos tentando dissecar questões e dissecar questões de concurso, de dissecar a legislação e dissecar questões de concurso, tá bom? Então nos vemos aí nas próximas.